Fala pessoal, belezinha? É... Então pessoal, tô gravando esse vídeo aqui pra falar um pouco sobre a extração de origem mídia, né, que a gente faz dos dados do GA4 quando eles são exportados para o Google BigQuery. Por que eu tô abordando esse assunto? Porque basicamente hoje eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 18 de fevereiro de 2024, né? E tem um problema, né, que é considerado mais ou menos um bug que acontece na extração de dados do Google Analytics 4 para o Google BigQuery, que basicamente ele dá erro, né, e ele não pega a origem mídia, por exemplo, de Google CPC. Tá, isso é um problema que todo mundo tá tendo, todo mundo apresenta, pelo menos até a data de hoje. E realmente é um problema um pouco chatinho de ser resolvido, né? Então, se a gente for extrair simplesmente a origem mídia do BigQuery e a gente for comparar com os dados do GA4 da própria plataforma, a gente vê que os números não batem e nem aparece o Google CPC, porque muitas vezes ele coloca como mídia orgânica ou mídia direta, tá? Então, a plataforma tem esse problema, esse defeito. O Google já está ciente disso, mas aparentemente até agora não fizeram nada para resolver. Então, tô passando aqui, né? Mas para passar aí para vocês um dos métodos que eu encontrei aqui de resolver esse problema, tá? Ele é um método que eu considero ainda paliativo, mas ele atende bem, pelo menos na minha conta ele atendeu super bem, ficou muito próximo os números do BigQuery com do GA4. E aí vou mostrar pra vocês como que a gente pode resolver isso daí, beleza? Então, certo, vamos lá. A gente tem aqui uma tabelinha, imagina que a gente tem essa tabela aqui e a gente quer colocar a origem mídia, certo? Basicamente, o que a gente faria, né? Se a gente fosse extrair os dados do GA Universal, por exemplo, ou até do próprio GA4 se não tivesse esse problema. A gente colocaria aqui os dados de origem e mídia, certo? Colocaria aqui no group by mais dois campos. Beleza, e aí a gente teria o Session ID do GA4. Tô pegando uma tabela pública, tá pessoal? Então aqui quando vocês forem fazer, se vocês forem seguir esse exemplo, sempre coloquem a tabela do projeto de vocês. E assim a gente teria, né, origem, mídia do Session ID sem muitos problemas, sem muitas complicações. Porém, não é tão simples assim, né? Então, quando a gente faz isso, simplesmente a origem não vem Google CPC e também muitas origens nulas eles podem considerar como, na verdade, muitas origens diretas eles podem considerar como nulas, enfim, tá uma bagunça, né, basicamente aqui esses dois campos. Então, não é dessa forma que a gente vai fazer, tá? O primeiro passo, então, é a gente definir e achar o Gclid de cada Session ID, tá bom? Então, a gente precisa fazer isso, achar... Por quê? Porque todo Session ID vai ter um Gclid e se logo ele tem Gclid, então ele vai ser uma campanha de Google CPC que leva esse parâmetro pro Session ID, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o Gclid, uma tabela de Gclid. Esse código aqui, tá pessoal? Eu vou deixar ele disponível no link da descrição do vídeo, então podem ficar tranquilos, vocês vão poder pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vai estar tudo certo. Mas eu tô explicando mais ou menos o conceito pra gente não ficar muito perdido, beleza? Mas eu vou tentar ser o mais breve possível aí, sem muita enrolação. Então basicamente aqui a gente vai pegar o Gclid de cada Session ID, né? E o Session ID que tiver um Gclid, logo ele vai ser um Google CPC, beleza? Criei aqui alguns parâmetros, tá? Para definir uma data início, data fim aqui da extração que eu tô fazendo, beleza? Qual que é o segundo passo, tá pessoal? O segundo passo é a gente pegar de fato a tabela de mídia,
tá? A gente pega aí uma fonte, a gente cria uma subtabela, né, dentro do It. A gente pode pegar a data, peguei aqui o Session ID, peguei o timestamp, que vai ser super importante, tá? Pra gente pegar a real origem mídia daquela sessão. E aqui sim, eu peguei aqui a origem mídia, né, da minha tabela, mas que a gente vai precisar fazer um tratamento. Por isso que eu digo que é um pouquinho chatinho de resolver, porque a gente precisa fazer alguns tratamentos aqui pra gente conseguir achar a real origem mídia do usuário e da sessão, consequentemente. Beleza? Qual que é a próxima tabela? Próxima tabela eu chamo aqui de origem, né? Que é a real origem. Vamos colocar ela aqui então. Chamando aqui de real origem. Aí eu pego a data, pego o Session ID. Pego essa função do first value, ou seja, eu vou pegar o primeiro valor de origem particionado pelo event date, session ID e event timestamp, ou seja, o primeiro hit, né, que é aquela sessão disparou em relação à origem, é o campo que eu vou pegar, certo? E aí eu consigo identificar de fato a real origem do usuário. Para mídia eu faço a mesma coisa, beleza? Então eu pego assim a primeira mídia que disparou do session ID e trago aqui para o campo. E por último eu junto com a tabela do gclid, tá? Então eu pego tudo aqui, ó, da tabela mídia, ó, a gente consegue ver tabela mídia aqui e tabela mídia aqui. E dou um left join, né? Com a tabela gclid usando o session ID e o event date. Beleza? Bom, feito isso, então a gente vai ter a real origem mídia do usuário, real entre aspas, porque aqui ainda vão ter aqueles erros, né, de não estar vindo o Google CPC, porém a gente já trouxe o gclid, onde a gente vai considerar sendo o gclid, se a sessão tem 1, então logo ele vai ser um Google CPC, e a gente vai fazer isso pelo case when, tá? Que aqui é nessa tabela aqui de origem tratada que eu chamo. Beleza? Enfim, eu vou só dar um select aqui para vocês verem, tá? Pera aí, tá falando aqui não há dados para exibir. É por causa da tabela pública, não deve ter dados aqui. Não, beleza, mas pode confiar, pessoal. Isso aqui ele tende a dar certo, sim. Então vai pegar aqui origem tratada, tá? Na origem tratada a gente vai tratar aqui a parte do source medium. Então se o ID da sessão tiver um gclid, então ele é Google CPC. Se origem media não tiver gclid e também for nulo, né? Se o origem media for nula e o gclid for nulo, então é mídia direta, tá? Porque tá tendo esse problema também do GA4 Export tá mandando origem direta como origem nula. E caso nenhuma dessas duas condições atenda o campo do origem mídia, então origem mídia real, real do usuário, tá? Pegando aqui o source medium. Beleza? Então aqui a gente tem origem tratada. E, bom, em teoria, nessa tabela aqui, pessoal, a gente já tem, de fato, o que a gente precisa, né? A gente já tem o Session ID e a gente já tem a real origem mídia dele. Por último, a gente pode pegar só uma tabela geral com os outros campos. Aqui, ó, tabelinha geral com os outros campos, beleza?
porque aí a gente vai ter todos os outros campos que de fato não tem problema. Não está dando nenhum problema do GA4 pro BigQuery. E dar um left join com a outra tabela aqui, que eu chamo ela de origem real, né? Então aqui tem origem real, dando left join com origem tratada, usando o session ID e a data e o período, né? E depois eu só dou um select asterístico da minha tabela final, tá? E aí eu vou ter todos esses campos de data, categoria do dispositivo, cidade, região e qualquer outros, porém origem mídia a gente precisa fazer todo esse passo aqui, tá? Para conseguir tratar e conseguir pegar de fato aí a real origem mídia. Beleza, pessoal? Essa foi a forma aí que eu encontrei de tratar esse problema aí que tá dando. Como o GA4 ele vai passar a ser obrigatório aí, né? Agora no meio do ano. Então acho que vai ser muito importante para todo mundo aí ter a noção de como pegar, né? De como tratar esse problema. E é isso, galera. Eu vou deixar o código, né, num documento no Drive aí no link na descrição para vocês usarem de consulta também. Deixei nos comentários se funcionou, se não funcionou, se não deu certo. Vamos trocando ideia aí para ver se a gente consegue resolver, ou se até lá, né, espero que o Google resolva. Mas tá aí, esse probleminha aí pode ser resolvido dessa maneira. É um dos métodos, né? Depois eu posso postar o vídeo de um outro método, que aí seria utilizando campos personalizados, que teria que fazer uns esqueminhas lá no GTM e tudo mais. Mas esse é o método que a gente pode resolver via SQL mesmo. Beleza, galera? Então é isso, valeu, obrigado, falou.